Neste vídeo, eu vou te ensinar um passo a passo completo para selecionar os melhores order blocks que vão te permitir pegar operações de pelo menos 3 vezes o seu risco em cada trade. Se esse tipo de conteúdo é interessante para você, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos lá, eu separei tudo aqui com muito critério para passar para vocês e vou começar da definição básica até o ponto mais avançado para que vocês entendam de forma efetiva o que realmente é um order block. Na definição básica, o order block é o último candle de baixa antes de um movimento de alta e um último candle de alta antes de um movimento de baixa. Mas só isso não basta. Vocês precisam entender o que está por trás desse movimento e o que o institucional está pensando no momento que ele gera essa configuração. O último candle de baixa, ele representa dentro desse movimento uma indução, ou seja, é um movimento para atrair vendedores, dentro desse exemplo que eu estou trazendo para vocês, para fazer o movimento contrário e gerar uma montagem de posição na compra. E o que acontece aqui? Quando ele gera essa venda, nesse movimento de baixa, ele permanece com essa posição aberta, mesmo depois de fazer um movimento altista. Isso dá para ser feito, inclusive nós, pessoas físicas, conseguimos fazer isso no MetaTrader, por exemplo, no Forex, onde a gente abre duas operações simultaneamente. Então o institucional ele consegue manter uma posição de venda e também estar posicionado na compra. Só que essa posição de venda ele vai ficar negativo, uma vez que ele faz um movimento de alta e joga o preço para cima. Então, o que ele gera para eliminar esse risco e sair dessa posição perdedora? Ele faz um movimento de mitigação voltando ao ponto de origem. Esse ponto de origem é o bloco de ordens, é o order block tão utilizado dentro da leitura do Smart Money Concept. E por que essa região é tão efetiva para se fazer um trade de compra quando o mercado retorna para ela? Porque aqui existe a saída dessa posição perdedora. E uma saída de uma posição de venda gera contratos de compra a mercado. Ou seja, vamos usar um exemplo, se ele tiver aqui vendido 3.000 contratos, e quando eu falo ele, eu estou falando do grande player, do institucional, se ele tiver vendido 3.000 contratos nessa posição, quando ele gerar o retorno para essa área e sair dessa posição vendedora, ele vai gerar 3.000 contratos de compra a mercado nessa região, impulsionando o preço para cima nesse movimento. Então, essa é a mentalidade por trás do order block. Movimento de indução para montagem de posição e retorno para mitigar e fechar essa posição perdedora. Beleza, mas só isso basta para você ter uma boa leitura com o order block? Não. Tem vários critérios que você precisa observar para entender essa metodologia, que é o que eu vou passar para vocês agora. Eu separei um checklist completo para vocês, com o passo a passo para vocês buscarem aí os melhores order blocks no gráfico. Vamos para a etapa 1, que é sobre o sweep de liquidez. O que é o sweep de liquidez e como que vocês identificam isso no gráfico? Em tradução, o sweep de liquidez é uma varredura de liquidez. Dentro do nosso conceito do SMC, isso significa varredura de stop, ou seja, é uma área que tem alta concentração de liquidez e muita concentração de stops, e o institucional ele se aproveita para fazer a montagem de posição com essa liquidez. Então, geralmente acontece em topos, em fundos, em rompimentos de linha de tendência, em figuras gráficas, padrões de candle. Então, quando você percebe um movimento muito brusco e o mercado retornando com muita velocidade depois de fazer essa captura, tem alta probabilidade do institucional estar se posicionando naquela região. Então, esse é o passo 1 do processo. E após essa varredura de liquidez, vocês vão precisar encontrar o desequilíbrio que vai evidenciar a presença do institucional naquele movimento e a eventual montagem de posição. Então, ele precisa deixar o Fair Value Gap no gráfico, ou o imbalance, como é conhecido também. É o espaçamento entre esses rompimentos, conforme eu marquei aqui no gráfico. Se você não conhece dessa leitura do imbalance, tem um vídeo na playlist aqui no canal que vai te trazer uma clareza sobre esse movimento. A próxima etapa do processo é identificar quebras de estrutura. Ou seja, o mercado fazendo um rompimento de um topo e de um fundo, dependendo do lado que você estiver trabalhando, ele valida para você esse movimento direcional e tem probabilidade já do institucional estar gerando ali uma tendência nova dentro daquele movimento ou confirmando a tendência que já estava vigente. E o próximo passo do checklist é a indução. A indução é o tema talvez mais importante dentro desse processo e que as pessoas têm mais dificuldade de identificar. Eu vou falar aqui
com muita clareza e objetividade para que vocês entendam. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no comentário, que eu vou responder com o maior prazer. A indução, ela geralmente acontece próximo ao order block, próximo ao ponto de entrada institucional. E por que isso acontece? Porque ele precisa de liquidez. Assim como no movimento inicial, onde ele faz ali um sweep e gera uma captura para montagem de posição, ele também vai necessitar de liquidez próximo a essa faixa do order block para simplesmente fazer o fechamento do order block e também para remontar a sua posição na compra. Então, ele automaticamente precisa de muitos vendedores aqui, que vai vir através de um rompimento de fundo e também do stop dos comprados, que gera também liquidez vendedora. Essa liquidez vendedora vai ser contrapartida para a montagem de posição na compra e também para o fechamento do order block, que vai gerar ordem de compra também. Então, esse é o processo chave do movimento institucional. Entender essa montagem de posição, tanto no order block quanto no início do movimento, é o que vai te trazer clareza para pegar operações poderosas. E essa última etapa é a etapa do alvo. Extremamente importante, que muita gente negligencia e não consegue ter clareza sobre ela. Não vai adiantar nada todas as etapas aqui anteriores estarem em alinhamento. Se o mercado já estiver num momento diferente, se ele já tiver atingido um alvo macro e não estar mais em condição de compra, você vai acabar sendo estopado nessa operação. Então, dentro dos nossos estudos, a gente trabalha muito bem essa questão de alvo para saber se o mercado ainda tem chance de subir. Dentro desse exemplo que eu estou trazendo para vocês, o alvo aqui naturalmente seria a parte de cima da estrutura de uma renovação de topo. Se estamos trabalhando dentro de estrutura de alta, com um contexto de topos e fundos ascendentes, o mercado ativando essa entrada no order block, naturalmente buscaríamos a liquidez da parte superior, onde eu marquei ali como liquidity pool, ou seja, piscina de liquidez. Uma vez todas as condições atendidas, você pode fazer a sua entrada no order block e buscar o seu alvo dentro dessa operação. Dentro desse exemplo, o mercado toca no ponto X, que é um ponto chave do nosso operacional, e vai buscar a liquidez no topo anterior. E agora uma dica extra para vocês. Muita gente cai na pegadinha do order block. Você precisa tomar cuidado para não fazer esse tipo de venda num order block que está no movimento contrário à estrutura principal. Tudo que a gente observou aqui de liquidez está a favor de uma entrada de compra. Quando você percebe um order block sendo formado contra a estrutura principal e contra esse conceito da liquidez que eu passei aqui, tem altíssima probabilidade de estopar, caso entre numa operação a favor da venda, como nesse movimento que eu estou mostrando para vocês. Evitem order blocks contra a estrutura principal e contra a liquidez que está sendo gerada. A vida de vocês vai melhorar muito dentro do mercado com essa dica que eu estou trazendo aqui. Então, valorizem esse conteúdo. Não esqueçam de deixar o like, porque isso daqui é conteúdo de mentoria. Eu estou passando de forma gratuita aqui para vocês. Agora vamos direto para o gráfico, porque de nada adianta ser tudo lindo na teoria e não funcionar no dia a dia. Aqui eu passo coisas que realmente funcionam e que eu utilizo no meu dia a dia para fazer as minhas operações e meus alunos também. Aqui eu estou com o exemplo do dólar futuro, dia 14 de agosto. O mercado ele veio, trabalhou inicialmente aqui gerando uma captura de liquidez, que é o sweep, aquela etapa 1 que a gente tinha comentado, e fez aqui o seu retorno para a base desse movimento. Notem que o mercado não perde o seu fundo, ele deixa um fundo anterior, gera um imbalance extremamente agressivo e vai fazer a quebra de estrutura. Então aqui nós temos já duas etapas do processo, o sweep e a quebra de estrutura. E temos também o Fair Value Gap, ou seja, 3 na verdade, né? O mercado faz o rompimento de topo e aí a gente precisa aguardar o retorno para a região do order block e a etapa de liquidez sendo gerada próximo ao ponto de entrada. Nós temos essa confirmação através desse padrão aqui, que é um padrão também de geração de liquidez, e o mercado captura ela, batendo nos 50% do AB. Notem que o mercado ele fez todas as configurações que nós falamos anteriormente. E nessa etapa aqui, a gente precisaria identificar o quê? O alvo dessa operação. O alvo fazendo uma entrada aqui, naturalmente, é a estrutura do topo, já que nós tínhamos uma renovação para acontecer, gerando ali um novo boss. Então, buscando esse alvo no topo do movimento, nós teríamos aqui um trade de 32 pontos, pagando 8-1 com stop na mínima do order block. Um trade efetivo, 100% alinhado com o nosso operacional, cumprindo todas as etapas do checklist anterior que eu passei para vocês.
Mas será que isso funciona sempre? Será que realmente o order block ele é um movimento efetivo? Vamos buscar aqui um novo movimento no dia seguinte. Percebam que o mercado ele gera isso todo santo dia. Vou explicar a diferença desse movimento para o anterior, mas ele também gerou uma oportunidade que pagou muitos pontos. O mercado gera aqui um movimento no fundo, gerando captura de liquidez. Faz o rompimento para baixo e volta com muita força, gerando o Fair Value Gap. Nós tínhamos aqui em cima liquidez também para ser capturada. E o mercado usa desses stops de quem havia vendido nesse movimento para ir até o topo. E faz aqui a sua quebra de estrutura. Ou seja, gerou o boss desse movimento. Uma vez que o mercado já cumpriu com essas etapas iniciais, sweep de liquidez, o boss e o Fair Value Gap, nós precisamos esperar o retorno para a região do order block, de preferência gerando liquidez a ser capturada também na mitigação. O mercado faz isso, ó. Ele toca aqui na região do Fair Value Gap, não consegue renovar a estrutura, para no 50% do order block e faz esse movimento até a região dos 50% do OB da extremidade. Uma entrada aqui seria válida no 50% do OB para buscar exatamente a estrutura de topo. Stop no fundo do movimento, alvo na máxima do topo anterior. Aí vocês podem falar, tá, Alisson, esse trade não pagou. Realmente, ele não foi até o topo da estrutura, porque ele segurou aqui no imbalance que existia no gráfico de 5 minutos. Por que eu quis trazer esse exemplo? Para vocês entenderem que nem sempre ele vai pagar o topo da estrutura. Ele pode parar no meio do caminho, até porque ele não havia aqui renovado esse topo e tinha a chance de segurar nesse movimento para fazer a descida dentro dessa configuração. Ok, mas dentro de um trade desse você não tem como ser estopado, até porque o mercado aqui chegou a pagar 20 pontos nesse movimento do dólar, com um risco de 3 pontos nessa movimentação, pagando 6-1 dentro desse movimento. Isso daqui pode ser um alvo para quem opera o dólar. 20 pontos é uma quantidade considerável de pontos para você fazer dinheiro. Então, dentro desse contexto, caso você queira levar até o topo, você pode fazer uma parcial nessa região ou até mesmo deixar o seu stop no 0 a 0 para tentar levar esse trade até o topo para buscar os 30 pontos. Mas, se sair com essa quantidade também não está ruim. Beleza? Essa configuração ela aconteceu dentro do dólar no dia seguinte, dia 15 de agosto. Perfeito, 100% alinhado com o que a gente passou no movimento anterior. Mas será que funciona no índice também? Funciona. E eu vou mostrar para vocês um movimento que aconteceu aqui na sexta-feira, dia 16 de agosto. Observem, o mercado também no gráfico de 3 minutos. Ele faz aqui um movimento de sweep de liquidez na primeira movimentação do dia, capturando aqui os stops de um fundo anterior, gera montagem de posição, que é a etapa 2 lá do processo, gerando o Fair Value Gap, faz o rompimento da estrutura anterior, gerando aqui a quebra do topo, e ele começa o processo de geração de liquidez no movimento de mitigação. Então aqui ele gera esse movimento, faz essa descida, e quando ele chega próximo ao ponto de entrada, chegando aqui no order block do gráfico de 1 minuto, ele gera aqui um movimento de geração de liquidez, e o mercado toca nesse ponto, ativando a entrada no OB do 1, indo até o OB do 1 também, que estava aqui dentro dessa estrutura de topo. Vamos descer para o gráfico de 1 minuto, que vocês vão entender aqui tanto o ponto de entrada quanto o ponto de alvo. Observem que existia um order block aqui. Essa entrada ela não aconteceu no 50%, essa entrada ela aconteceu no PX. Inclusive, eu comentei sobre essa eventual entrada que aconteceria na nossa sala ao vivo. Se você duvida disso, é só olhar o nosso acompanhamento ao vivo que eu fiz na sexta-feira. Quando eu encerrei a live, eu marquei exatamente essa região e coloquei aqui o ponto do 1 minuto como um ponto válido para uma possível operação dentro do índice. Então o mercado retorna para esse PX, ativando essa entrada com um risco aqui de 120 pontos no fundo do movimento, no fundo do order block, para buscar exatamente esse order block dessa região. Por que a gente teria que observar esse order block como eventual ponto de alvo ou até mesmo uma parcial? Porque aqui existiu um movimento muito forte institucional, uma captura de liquidez acontecendo nesse topo, batendo aqui num Fair Value Gap dos 5 minutos, após quebrar essa liquidez que estava sendo gerada, e o mercado sim tinha probabilidade de travar nessa região. Então o mercado ativa essa entrada, busca esse ponto de trava, aqui era um ponto para se observar uma eventual saída. A gente está falando de um trade que aconteceu com 3,80 de risco retorno. Ou seja, para cada R$1 que você arriscou, você buscou um retorno de 3 dentro desse movimento, pagando aqui 465 pontos. Tudo isso, gente, faz parte do operacional. Tudo que eu aprendi dentro do movimento de preço
dentro dos conceitos do SMC, enxergando cada detalhe de forma muito, muito precisa. E é isso que eu passo para os meus alunos no dia a dia e por isso que muita gente está tendo resultado com os meus treinamentos, porque a gente vai a fundo. Aqui não tem teoria superficial. Aqui a gente entende o preço realmente como ele se movimenta e conseguimos pegar trades potenciais usando essa leitura que é fantástica. Você está sofrendo no mercado, você está sofrendo de besteira, porque isso daqui pode ser a solução dos seus problemas. E a gente está vendo que funciona todo santo dia. Pode ser para o Forex, pode ser para o índice, pode ser para o dólar, pode ser para o mercado americano, qualquer mercado que você for operar, você tem essas configurações acontecendo. Beleza? Eu espero que eu tenha contribuído para o crescimento de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar o like, isso é extremamente importante. Fala aqui nos comentários também se você curtiu esse conteúdo e se você tem alguma dúvida para eu criar os próximos vídeos para ajudar vocês. Um grande abraço e até a próxima.